Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Por que ninguém me disse isso antes? Hoje, o último dia desse livro, gente, maravilhoso. Vamos falar da parte 8 sobre uma vida significativa. O problema do eu, só quero ser feliz. Defina o que importa, como criar uma vida plena de sentido, relacionamentos e quando buscar ajuda. Incrível esse livro, gente, foi uma delícia. Mas ele chegou ao fim, hoje é nosso último dia. Aguardando a amiga Greta entrar aqui para a gente poder iniciar essa discussão. Vamos lá. Já pedi aí, amiga, vê se aparece para você. Aê! Tá me ouvindo? Sim! Você tá me E ouvindo? eu não ouvi você, daí eu falei, ué, entrou silenciosa. Tá ok, tá ok, tá ok. Eu acho que não podia terminar de outra forma esse livro, Ah, né? que livro gostoso de ler. Muito, muito bom. Então, essa parte 8 aqui vai fechar mesmo o livro, Achar, né? falando como que a gente pode, então, aproveitar de todas as outras coisas que a gente leu no decorrer dos capítulos, né? Sim. No primeiro capítulo da parte 8, que é o capítulo 32, ela faz uma reflexão sobre o problema do eu só querer ser feliz. Eu achei bem interessante isso aqui. Muito, né? Porque ela fala bastante de como as pessoas chegam nos consultórios, né? É, Assim, essa coisa da pessoa chegar no consultório com. Eu só quero ser feliz. Eu só quero, né? Fluir. Eu só e com quero uma ser ideia leve. distorcida do que é a felicidade, né? Exato. E aí é onde ela fala, né? Assim, como a ideia de felicidade foi sequestrada, né? Por fadas enganosas. Ai, gente. Aí o que ela traz aqui que é bem bacana da gente reforçar, né? Que a vida ela é feita de ciclos, de movimentos, de altos e baixos. E isso é estar na vida, né? Então, ficar preso àquela história de sempre ter prazer, e a vida é feliz 24 horas, e todos os dias eu tô alegre, tô satisfeita. Isso não é felicidade, isso não é a vida, na realidade, né? Que é o que ela traz Não é aqui pra gente discutir um possível, pouquinho. né? Não, não é possível. Imagina se fosse, não teria classe nenhuma também, né? Porque a gente não aprende nada. É interessante porque é assim, né? Quando ela fala, as emoções vêm no buquê inteiro, né? Uhum. Que ela coloca que não dá para só ser feliz, só ter felicidade, só se sentir alegre, que a gente que tem espaço para os outros sentimentos. E é uma coisa que a gente já bateu aqui em outros momentos, né? Que estar feliz, sentir uma coisa não anula outras coisas, né? Então eu posso ser uma pessoa feliz, mas me sentir triste por algum evento, né? Ficar com raiva quando alguma coisa não dá certo, mas não Não significa que eu vivo significa na raiva. Então, é muito isso. importante essa reflexão, né, que ela Sim, faz. sim. Porque a gente sabe que tem uma ideia, as pessoas vêm com uma ideia de felicidade de uma maneira muito como se fosse sempre positivo, sempre maravilhoso, sempre cheio de prazeres, sempre cheio de, né? E o que ela traz é exatamente uma realidade de que não é por aí, né? Que ser uma pessoa feliz, que é diferente de ter alegria, né? No dia a dia, ser uma pessoa feliz significa exatamente isso. A gente tem altos e baixos, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, a gente tem raiva, a gente tem outros sentimentos, mas isso não significa que eu sou uma pessoa infeliz, né? Porque a minha É, vida ela não tem somente isso, ela tem tudo, né? sim, E é esse olhar, né? E as pessoas procuram, e é interessante mesmo, porque ela começa falando na terapia.
as pessoas procuram, eu vim aqui porque eu quero ser feliz, quero ter sentido na minha vida, mas peraí, como é a tua vida? Porque ela traz bastante essa coisa assim, né? Aí ela entra um pouco depois aqui, né? Ainda nesse capítulo sobre o propósito, e esse negócio de propósito também ficou muito taxado, né? Tanta Mas gente ela falando, mostra de qual é o uma teu maneira bem propósito? Qual é o teu diferente, né? propósito? E ela mostra de um jeito bem diferente, né? Porque as pessoas às vezes têm essa coisa de se sentir perdida na vida, e tá tendo muito isso, muito, né? Eu É acho que é porque é tanta o que ela informação, fala, é tanta coisa. confundido. É o que ela fala aqui, né? Que o propósito é confundido com ter um monte de metas, né? Que essa Exato. distorção de sucesso, Isso. de uma vida bem sucedida está atrelada a você estar toda hora correndo atrás, né, da cenourinha. Porque Exatamente. quando eu li isso aqui, eu senti isso, que daquela figura mesmo, né, do burro com a cenoura enroscada num cabo, que ele nunca vai Ele alcançar, nunca porque é bem vai isso, alcançar porque tá porque longe ali, ó. Nunca chega, então nunca né? chega, Nunca porque é chega. uma coisa, né? Então, é Sim. então esse negócio do propósito, eu resgatei algumas coisas aqui, né? Quando a Aham. gente lê, né, o livro Nação Dopamina, né? Sim. Na leitura do livro Nação Dopamina, a gente pôde perceber que as pessoas elas vão aumentando a busca de prazer porque, né, Nunca tão satisfeito. fisiologicamente a gente se torna insaciável, né? A gente não consegue, vai precisar de muita coisa para poder liberar os prazeres da vida. Então, por isso que vira uma busca desenfreada e que você nunca encontra, Não né? cessa Não nunca. cessa Sempre quer mais, nunca mais, essa. mais, porque nunca tá satisfeito. E aí Isso. ela vem colocar essa questão do propósito, que é um olhar para aquilo que realmente importa ser conquistado, que é Isso. aquilo que direciona a nossa vida, né? Aí eu me lembrei muito do que a gente viu na faculdade, né? Quando a gente estudou lá os hábitos, 7 hábitos, com a Regina Vidotti, que Uhum. a gente falava bastante de propósito, porque ela tinha toda uma pegada da Sim. logoterapia, e esse capítulo me lembrou muito isso, nossa, muito mesmo, porque que era uma questão de missão mesmo de Onde vida, né? você quer chegar, né? De você sentir o que te realiza enquanto pessoa, Sim, né? Que vai sim. muito mais além do que simplesmente bater meta, conquistar um Não, é sobre objetivo. valores, né? É, isso, porque é isso que ela vem falar, né? Ela vai falar O depois que aqui também. realmente importa na tua vida? O que E ela realmente é valor traz na uma tua vida? coisa, gente. O que ela traz coisas sutis do nosso dia a dia mesmo aqui para ser olhado, né? Assim, o que mais nos traz felicidade na vida carrega muito mais do que sentimentos felizes, ela comenta, né? E que são aquelas coisas assim dos detalhes do dia a dia, a família que significa tudo para nós, o nosso trabalho, que a gente faz algo que a gente gosta, né? Ser pai, ser mãe, os papéis, isso tudo são coisas que já por si só deveriam nos trazer felicidade, né? Exatamente. E aí ela, antes de falar sobre os valores específicos, ela comenta um pouco sobre isso. Então, o que que acontece? As pessoas se desconectou quando pensam em meta, propósito, se desconectou desses valores pessoais, desses essenciais de vida, né? Tá? As pessoas foram se afastando do que é mais importante. E ela traz essa chamada mesmo para a gente E entender com a onde a gente desculpa se desses perdeu, valores, né? né? Porque se você for pensar, as pessoas elas falam que fazem o que fazem na vida pelos filhos, pela família, Uhum. né? Por alguém, mas não consigo, não dá para entender muito bem, porque essa corrida Para que afasta correr essas tanto, pessoas, né? né? Enquanto Exatamente. eu tô lá me matando de trabalhar para poder dar alguma coisa para minha família, eu estou com quem? Usufruindo Então, do que e usufruindo com do quem, quê? né? Então Com é quem e do quê? aquela ilusão.
ilusão de Exato. estar valorizando a coisa certa, né? É. Eu achei bem legal mesmo, assim, porque ela traz para aquele olhar para onde nós estamos indo, o que que a gente está fazendo com a gente, né? Assim, e eu percebo muito isso nesse mundo louco que tá todo mundo correndo. Eu falo, gente, tá correndo para quê? E tá curtindo o quê? Tá vivendo de que jeito, né? Aí ela fala dos valores, né? O que que são valores, mas aí é um pouco disso que a gente está falando, né? E ela fala ela, na verdade, ela mostra a diferença do que seria meta e do que seria valores. A meta é uma coisa concreta, né? Que vai acabar, né? Eu quero aquilo, então, mas os valores, eles mudam de acordo com algumas fases da nossa vida, que são conjuntos de ações que são importantes pra gente, de sentir, de emoções, né? Que faz sentido pra gente, né? Que ela fala um pouco sobre isso aqui também. Aí no outro capítulo ela vai ensinar algumas coisas para a gente conseguir definir, né, o que realmente Que importa. E aí importa. ela Eu achei muito mostra que bonito a isso. meta ela se torna importante quando você está fazendo isso em cima de algo que você valoriza. Né? Ela até dá um Isso, por exemplo isso que ela aqui, fala que, por disso. exemplo, né, ela coloca assim que suponhamos que você tenha como um valor aprender sempre, tá sempre se atualizando, tal, né? Isso, Tá conhecendo uma coisa nova. Então a sua meta poderia ser fazer um curso, né? Ah, vou pôr isso. objetivo, um curso e a meta ser esse ano, por exemplo. Até o final do ano eu vou fazer um curso X, né? E o que vai te levar a esse curso seria os comportamentos do dia a dia. O que que eu preciso, né? Fazer. Enquanto eu estou fazendo esse curso, se eu quero aprender, o que que eu posso estar fazendo no dia a dia? Como eu posso Lendo, agir, né? estudando, né? Fazendo Como eu as provas. posso agir. Então, é bem legal. Assim, ela tem, Ela vai acho fazendo que é um assim, gente, PDF ó, aqui no final, valores, né? metas, tá vendo? Aqui, né, os valores, metas e ações do dia a dia. Então, isso dá para você pensar e fazer várias coisas que você quer no seu dia a dia, né? Qual é a sua meta? Então, quais são os valores que você tem para que essa meta sejam atingidas e o que você tem que fazer de ações no seu dia a dia para conseguir. Então, aqui, que nem a Dani falou de curso, mas ela dá um outro exemplo sobre amor, compaixão pelos outros. Então, lembrar das datas especiais, se fazer presente, Legal. expressar, né, o amor, a compaixão, reservar tempo para ficar com essas pessoas que são especiais para você. Então, desde uma meta de aspas, trabalho, quais são os valores que te guiam para isso, e dentro dos valores, quais ações que você vai fazer no seu dia a dia, e até com relação às suas metas emocionais, né? Então, Exatamente. como eu alimento essas metas emocionais? Quais são os valores que me guiam para que eu queira atingir essas metas emocionais e o que eu estou fazendo no meu dia a dia para isso, né? Eu atendo Exatamente. casais, eu estava conversando agora há pouco com um casal que eu estava atendendo antes de vir para a live, e eles são um casal que eles trabalham juntos e estão percebendo que se perderam de tanto trabalho junto, a empresa cresceu bastante e tal. E aí eu falo, então tá na hora de vocês olharem agora para o casal, para vocês. Então, qual que é a meta? O que move vocês a olharem para vocês agora? E como vocês vão fazer nessa rotina e nessa dinâmica que existe aí tantos compromissos para vocês agora? Olhar para vocês, porque existe um objetivo para isso. Então, o que está guiando vocês a olhar para tudo isso? Quais são os valores? Como cada um vê o casamento? Como cada um vê a parceria? Como cada um vê tudo isso? E o que vocês vão fazer então? Né? Para que guie, para que a coisa realmente realize, seja gostosa de se viver. Né? Tem uma hierarquia, né, dos valores, então, e as mudanças estão muito relacionadas a isso, né? E dependendo do papel que a gente está desempenhando, essa hierarquia muda. Então, quando eu estou Uhum. pensando no meu trabalho, eu posso valorizar coisas que não são, que eu não valorizo quando eu estou falando da minha família, Sim. né? E vice-versa. Então, só que se você coloca a sua família em primeiro lugar, talvez aquilo que você está colocando como valor no trabalho fique secundário, né? Então, É.
isso aí também é muito importante da gente entender, né? Que E tá outra coisa, guiando, né? e olhar bem para esses valores, se eles fazem realmente sentido para a sua vida, porque muitas vezes a gente estabelece valores que são sociais, né? Que são culturais, e não que realmente a gente reconhece como algo que deveria fazer parte das nossas vidas, né? Então, às vezes a gente insere dá mais valor para algo que é socialmente exigido, Exigido pela sociedade mesmo. né, do Do que do que é realmente seu. aquilo que é. Então, precisa ser bastante honesto aí. E ela traz umas ferramentas aqui, né, para você listar seus valores, para É. você realizar identificar que metas e comportamentos você pode fazer em relação a esse valor, para praticar esse valor. Sim. É bem interessante, bem prático essa Sim. parte do capítulo Essa aqui. parte é bem. Esse capítulo é bem isso, são exercícios, né? De ferramentas que ela vai trazendo. Por exemplo, que tipo de pessoa você mais gostaria de ser nessa área da sua vida? Então você pensa na área que você quer, que tipo de pessoa que você quer ser ali, quais são os valores que te guiam, então, para ser essa pessoa que você gostaria de ser, né? Tem uma Como você ferramenta se aqui vê que futuramente, né? tem uma ferramenta aqui que é a estrela dos valores, que para mim é a roda Roda é da a vida, roda né? da vida, né? Ou do trabalho, ou dos A valores, fortuna que que daí eu falo. a roda vai variando. Mas é a mesma coisa Sim, para mim, que é sim, você definir ali, preenchendo essa estrela. Deixa eu mostrar a estrela aqui. isso. Igual da roda que você vai vendo, né, dando uma nota para como você está praticando aquele valor. Para ver onde você precisa olhar mais e responder algumas perguntas reflexivas a E ela respeito de traz, cada né, essas perguntas item, para a né? gente explorar, né? Isso daí Sim. é bem interessante, mas é mais uma coisa para a gente rever, né? Repensar na forma como a gente está estipulando tudo isso na nossa vida, né? Que a gente está colocando em Isso. primeiro lugar. E que isso vai dar realmente um propósito, um sentido, né? E aí no Porque próximo isso está capítulo. bem nessa questão, quais são os valores que a gente guia e o que a gente quer, né? Então é bem isso mesmo. A gente precisa, essas perguntas, tem fases da vida da gente que a gente sempre tem que fazer, né? Então, mudou alguns objetivos na vida? Refaça algumas perguntas, dessas reflexões. Onde você quer chegar com isso? Quem você quer ser ali? Né? O que está te movendo para estar nesse lugar onde você está? Quem você quer ser para as pessoas que estão ali fazendo parte da sua vida? Né? Então, são perguntas bem legais de serem feitas, né? Assim, Sim. eu acho ferramentas muito bacanas, assim. E aí o Capítulo outro 34. capítulo é meio complementar, né? Porque ela vem falar Sim, sobre como criar uma vida de sentido, isso. né? E aí ela faz uma reflexão sobre o que realmente a gente está priorizando, as mudanças, fala um pouco sobre mudança, né? Que a gente não pode ter uma meta radical, nem várias Porque metas. ela fala, quando a gente tem uma motivação, quando a gente começa a ter um objetivo, né? Então tá, eu entendo que aquilo é importante para mim. Aí às vezes a gente coloca tantas Toda a coisas para fazer energia, e a gente não né? dá conta, põe muita energia nisso e aí rapidamente o fogo apaga. Porque a gente não E consegue, nossa, né? A isso gente tem acontece várias outras coisas na muito. vida. Então, Até fala, né? né? A motivação é como a chama de um fósforo, vai apagando. Se a gente não ir devagar, né, sentindo o processo, percebendo as mudanças no dia a dia, o que você pode melhorar, e não de uma vez, você vai se sobrecarregar, né? Então, assim, tem que ser bem devagarinho. Então, ela fala um E pouco sobre isso, nesse capítulo é, também bem curtinho. é muito legal quando ela coloca assim que um objetivo não é suficiente para a gente ter foco. Às vezes a gente tem muita clareza do que a Do que gente quer quer. alcançar, do que a gente quer realizar, mas isso não é suficiente. Que é aquela história, né? A gente sabe o que é mais saudável, a gente sabe o que a gente deve Uhum. comer, a gente sabe os lugares que são que contribuem para a nossa
saúde mental, mas nem sempre Tem a muitas gente coisas consegue. atrás disso, né? Tem muitas coisas Nossa, que tem ficam muita somando ali. coisa entre, É, né? é. E isso que é interessante. Por isso que ela, eu acho que é por isso que ela fez o livro, até pensando no que a gente leu agora há pouco, sobre os valores, propósito, o que que a gente quer. Porque se a gente não sabe pelo menos isso, a gente fica perdido É. mesmo. Aí não vai ter sentido nenhum na vida, né? Então a gente tem ver quais são os nossos valores, o que que a gente quer, porque aí sim o sentido vai vindo, e aí dentro disso você vai conseguindo criar motivações para coisas que você deseja realizar. Então ela É o faz, acho que tal bem do tem sequencial, que, assim, né? né? É uma É, reflexão sobre o tem que é. fazer isso, tem que... Ontem mesmo, né, eu estava escutando uma moça falando sobre atividades físicas e que as pessoas perguntam para ela, é uma educadora, e aí as pessoas perguntam para ela, mas o que que é o ideal eu começar a fazer? Né? Se é musculação, cardio, é natação, o que que... Aí ela virou e falou assim, o que você gosta de fazer? Esse que é o ideal. Você gosta de todos os exercícios que tem, todos os esportes que tem, o que que você gosta de fazer? Porque é isso que vai fazer você ficar, né? Mas e quando não gosta, precisa? Não, mas não é É. assim, você só vai fazer se gostar. De todos que Ah, tem, sim. De qual todos que você tem, gosta qual mais, você entendeu? escolhe? Aí você escolhe. Você tem Uhum. que fazer uma atividade, por que que você vai fazer Isso, justamente aquela isso. que te deixa pé da vida? Para quê? Isso não dura, É. né? Então, é melhor do que tem, você escolher aquilo que Entre te essas, porque eu tenho agrada que escolher mais, alguma, qual qual que eu a escolho? atividade que você gosta de fazer? É o que. Ah, mas não gosto de fazer nenhuma atividade? Não é essa a opção, Você tem que escolher uma delas, né? né? Então, Exatamente. aí ela vem Verdade. É falar dos bem isso. relacionamentos. Ah, esse aqui eu achei bem legal, porque tem esses mitos que ela traz que eu acho que eu trabalho tanto com terapia de casal que isso é bem isso, sabe? Assim, né? Daquele ideal de relacionamento. Ela já começa falando que não tem como ter uma vida plena sem se relacionar. Acabou. Eu Então é acho que isso. isso Isso já aí diz já tudo, né? exatamente. Tipo, Ninguém é gente, feliz ninguém vive sozinho. sozinho nesse mundo, entenda isso. E ninguém vive sozinho nesse mundo e as pessoas não estão aqui para te servir. Isso daí é uma outra coisa também fica Isso. bem claro, É, né? Ninguém vive sozinho nesse mundo e as pessoas não estão nesse mundo para te servir, exatamente. né? As E nem pessoas, você aqui para servir as ela, pessoas também, o tempo se as todo. Não é pessoas assim que funciona. fazem coisas boas para você, ok, isso faz parte da troca da relação, É né? isso. Porque como a gente precisa viver nessa cooperação, nesse ambiente colaborativo, eu vou me doar para você e você vai se doar para mim, mas não é só se doar para o outro. E não é o outro só se doando para você, né? Então, essa questão das trocas, da importância de você entender das imperfeições das Isso. relações, né? De identificar quando é uma crença sobre o modelo. Aí, isso me fez lembrar também, né? Eu tenho. Você assistiu Adolescência? Assistir. E como eu assisti, o algoritmo é um negócio maravilhoso. Faz tudo. De Cada todo. hora aparece um falando uma coisa sobre a É, eu série, sei. né? E hoje mesmo eu escutei uma mulher falando sobre como que a cultura leva os meninos a agirem desse jeito, né? A Sim. agredir, a entender que eles têm o direito de De achar agredir que uma tem, né? mulher, né? De resolver as coisas dessa forma. E ela começa o vídeo falando assim: os meninos não são maus, né? O homem não é Sim. um ser Homem humano não é uma ruim. pessoa normal. Tem homens Exatamente. ruins? Tem. Tem mulheres Tem. ruins? Tem. Tem também. Né? Mas aí ela fala assim:
acontece que a nossa sociedade educa, né? E não também não são todos os pais, não são todos os professores, não são, ela fica repetindo isso que é para as pessoas não irem do 8 Terem, para 80, né? sim. Aí ela fala assim: a nossa sociedade, e aí, querendo ou não, a gente tem muito dessa sociedade, mesmo que a gente não perceba, a gente tem uma tendência a olhar para os meninos e a incentivar os meninos a ser esse machão, esse cara que vai ter que pensar na sobrevivência da família, né? E não no relacionamento familiar. E a mulher, né, criada para ser a pessoa que Que acolhe, acolhe, que, mais né? E submissa, aí tá esses ali. papéis divididos, e quando a mulher não atende essa expectativa, né, ela acaba. E a série, né, sem spoiler aqui para o povo, mas a série ela tenta dizer que essa mulher que foi agredida, que ela foi agredida porque ela fez bullying, né? Então, Sim, o tempo inteiro a sociedade justificando que toda ação tem uma consequência, né? Só que quando a gente. não Toda é ação por tem aí. uma consequência, Sim, eu sim, acredito nisso, sim, sim, né? sim. Só que quando a pessoa ela vai lá e resolve com as próprias mãos, né? Que ela vai lá e tenta resolver o problema com a violência, ela, aí me vem a questão, quem tem o direito a quê? Né? Que a Exatamente. gente Aí se acha no todo mundo quer direito ter. de resolver, né? Ai, Sim, o cara foi lá e roubou meu celular. Como que eu não vou matar esse cara? Ele tem que morrer, porque pessoas assim na sociedade. Cara, a gente não não é sabe nada da vida desse assim. infeliz. Ele não devia fazer isso. Não, Ele não, tá errado em fazer ele isso, também mas está ele errado. precisa ser Exatamente. julgado, É, entendeu? é, A gente precisa analisar os fatos e entender o que sim, levou, porque é a sociedade que leva a isso, né? Tudo que a gente vive que leva a isso. Claro que uma sim. pessoa vai fazer isso e outra não, né? Então, olha, essa série é fantástica nesse sentido, assim, né? De fazer a gente pensar como que os relacionamentos são estabelecidos, né? Relação de pais com filhos. E Sim. nessa era digital, né? Então, ela fala bastante coisa aqui que me faz pensar muito nisso, né? As princesas da Disney, As né? Essa ideia de que fantasias, sempre vem né? um homem salvador. Aham. Aí também entra a questão do filme da Nora, né? Que daquela questão que no final das contas sempre vai ter um homem que vai tirar a mulher Te salvar. do buraco, né? Uma Sim, ideia tão que sim. não cabe mais e que a gente está aí o tempo inteiro ainda reproduzindo isso. Então acho que ela traz bastante É, isso, que esse capítulo ela fala relacionamento bastante ele isso. é, o E os apegos. relacionamento, ele é uma forma da gente ser feliz nesse mundo, né? Da gente é, de realizar os nossos propósitos, né? E tudo Sim. mais. Porém, se esperar que o relacionamento vai salvar a tua felicidade, que os teus Não. amigos vão gerar a tua felicidade, que o teu marido, que a tua esposa vai gerar a tua felicidade, é uma expectativa prestes a ser frustrada. Porque se você está esperando isso, o outro O também pode outro estar também esperando isso. está. O E outro pode estar. E aí, aí? como é que fica? Um Sim. vai ficar esperando o outro tornar as coisas melhores ou felizes. Então, É. nossa, é muito legal, E né? aqui, só assim, bem rapidinho, sem entrar muito em detalhes, o que ela traz sobre os mitos é que o amor não precisa ser difícil, né? Porque todo mundo fala, ah, amar é difícil demais, como se fosse um mito esse, né? Vai ver que é E, isso, né? será que a gente. É difícil que você está esperando uma coisa que não é. Sim. Será que tem que concordar com tudo, né? Ah, devemos concordar com tudo que o outro Não. fala? Não, a gente sabe que a gente precisa ter uma comunicação amorosa e sincera dentro dos relacionamentos. E isso não significa que eu vou concordar com tudo que você me diz. Mas para isso eu não preciso
ficar brigando com É, você. isso é importante. Esse Não é o ponto. concordar não significa que você precisa estar em atrito o Que eu tempo vou inteiro. virar, que a gente vai ficar brigando com relação a isso. É o que eu trabalho bastante, essa questão da comunicação, né? Devemos estar sempre juntos? Também não, pelo amor de Deus, cada um tem sua individualidade. Gente, é muito Ai, não precisa fazer importante, tudo grudado, né? né? Não Não, é, você não não é nasceu gêmeos. grudado, não Como chamam os precisa. gêmeos Você grudados? pode ter sua turminha para sair de vez em quando, ele também tem que ter sua turminha de vez em quando. É importante essa socialização além do relacionamento, que é uma coisa gente, é muito, né? Assim, casei tem que ficar para sempre junto, ser feliz tem que ser para sempre. Não, se não tá dando certo, e já tentaram de todas as formas, já olharam para isso, já viram quais são os tipos de caminho que isso pode acontecer, às vezes o rompimento é melhor, mas não assim de forma impulsiva, né? Mas sim trabalhada com carinho, que eu acho que esse é um ponto também para entender que tem muita gente, né, Dani, que casa e separa muito rápido hoje. A gente está aí, nós duas estamos casadas há mais de 20, mas muita gente, na primeira. Nós No surgimos as primeiro. expectativas, porque a nossa geração é. Nossa, Muita gente separou. a nossa Estão geração, separando. meu Deus. Né? Eu tô com vários amigos que estão recém-separados depois de 20 também. Olha isso, né? Então, assim, Depois de mas o que está 20 acontecendo? anos, nossa. Sabe por quê que eu tô percebendo? Sabe aquela história dos filhos cresceram e agora Agora você eu tem que posso olhar pra gente? olhar para mim, né? É, pode Aí a hora que ser. a gente tem que olhar pra gente não sabe pra onde vai. Foi vivendo só, né, Porque foi Greta? só sobrevivendo, né? Cuidando da rotina, cuidando da dinâmica, viveu pelos filhos, viveu pela família e agora? Os filhos não estão mais aí. O que a gente vai fazer com a gente? Como a gente vai olhar pra Interessante. gente? Que também tem isso, né, Dani? Sim. Né? Então, para tudo isso, é essa história de o que o casal quer, o sucesso do relacionamento, ele é muito. Nós dois estamos olhando para a mesma direção. Quais são os valores que fazem com que a gente olhe para essa direção hoje? O que a gente está fazendo para isso, para continuar dando certo, né? Como pode dar certo de um outro jeito? E aí vai, né? E aí depois ela fala sobre os apegos, que eu acho que a gente também não precisa falar muito, mas ela comenta que como que a gente pode melhorar os relacionamentos, então é esse cuidado, né, que a gente tem que ter. Estamos cuidando do nosso relacionamento, a gente está cuidando da gente individual e da gente dentro do relacionamento, que não adianta É. nada você só olhar, né, para o outro ou só olhar para você, é olhar o Uma todo. coisa que ela fala aqui do apego que eu acho bem interessante é que ela traz a teoria do. Como é que chama mesmo essa teoria aqui do apego? Não sei se é assim que fala a teoria do apego. Ela até Eu acho fala o que nome é de um autor aqui, agora eu esqueci. o sigil. É, isso mesmo. Uhum. Que, que funciona, é cognitivo comportamental, né? Então, que é a história de como a gente enche os nossos potes de necessidade, né? Então, eu acho que Isso. uma coisa que é interessante a gente pensar é que aquilo que a gente vivenciou na nossa vida familiar, na nossa infância, De às modelos. vezes às vezes vem à tona na nossa vida adulta com outros Isso. relacionamentos, os relacionamentos que nós teremos com os nossos filhos, com os nossos pares, com os nossos amigos, né? Então, ela traz muito isso, que E a gente traz, viu, traz gente? muito. A gente A traz. primeira infância é extremamente Então, aquilo que importante, né? aconteceu lá, você vai Então, refletir agora com relação aos é, seus apegos, medos de abandono, carências no seu relacionamento atual. é. Vai. Então ela fala que se a gente vai, se a gente tem um apego ansioso, a gente vai estar sempre nessa preocupação, nessa De se ideia de reafirmar. de ficando, né? A pessoa fica. E eu acho que aqui a Insegura, gente né? pode até falar que são ciumentos, né? Insegura, Que os ansiosos ciumento, são exatamente. ciumentos, que estão sempre cobrando dos amigos um posicionamento, Sim. né? Que Ou os do amigos têm que estar relacionamento. presente o tempo É. inteiro, liga. O apego evitativo, eu já consegui enxergar aquela pessoa que acaba não querendo se relacionar, não querendo
criar uma família, não porque foi muito difícil para ela tudo isso. Às vezes os pais se separaram, né? Aquela Ela coisa assim que a gente faz tudo para dar acaba. certo. E o que o importante é a gente olhar para isso para ver como que a gente consegue ter um apego seguro, né? Que como que a Então, gente consegue. mas para isso, Dani, tem aquela palavrinha-chave que a gente sempre fala em todas as lives, que a gente tem que se conhecer. É, tem que Se fazer terapia também, você, porque se você não desenvolve uma compreensão melhor de você mesmo, você não vai saber como que você é, o que tanto da sua história reflete nas suas relações de hoje. Não tem como, né? E aí você vai às vezes só na sobrevivência mesmo, né? Mas se para você entender o que está acontecendo, por que de repente as coisas se repetem nas relações que você tem que entrar no processo de compreensão de é, si. que a Não tem segurança, outro jeito. gente, eu acho que as pessoas se sentem seguras nas relações porque elas entendem o quanto elas são importantes para a vida das outras pessoas, Isso. elas têm autoestima, né? Uma boa autoestima, que é um entendimento de que É você sim. pode não ser perfeita, mas que você é capaz de ser amada, de ter competências, de ser uma pessoa bonita, né? Essa é conseguir se valorizar. E às vezes a gente fica esperando nesse relacionamento, né, que essa outra pessoa vai trazer sua autoestima. E, Não gente, tá isso não depende do outro, é nela, é autoestima. alto. A outra pessoa pode ter maior estima por você, mas se você Não não ter por tiver, você mesmo. você vai ser insegura. Então, É. qualquer coisa, eu sempre falo isso para os ciumentos, né? Eu falo assim: olha, qualquer coisa que outro fizer vai ser motivo para você ter ciúme, porque Sim. todos os seus filtros estão baseados nessa ideia de que a outra pessoa não gosta de você, que a outra pessoa vai te trair, que a outra pessoa não te valoriza. Então, como que você vai enxergar outra coisa nessa pessoa que não seja isso? É. Né? Como esperar outra coisa dessa pessoa? Eu achei bem interessante esse negócio do apego desorganizado. Eu nem conhecia essa forma de pensar no apego, né? Que é quando a pessoa ela nem entende, Nem sabe o né? que é o cuidado de Nem estar sabe, cuidado. não consegue nem entender. Então, ela não é capaz de proporcionar cuidado e apoio emocional para o outro, porque ela nem sabe como Ela fazer isso, né? nem sabe como Então, que é. É ela tem desorganizado mesmo, né? desorganizado. Sim, Isso pode ter tá. acontecido por uma questão de ter, né, evitação e resistência dos cuidadores lá. Então, Sim, porque assim, gente, é bem interessante aqui, né? Por isso que seria legal que vocês vocês lessem. lessem o livro, porque essa teoria do apego, ela fala que como a gente vai se apegar às coisas Tem a ver com a sua vem muito do história. jeito que os nossos pais se apegavam e dividiam seu amor Como a gente com a gente. sentiu É, lá quando a gente era criança. E é interessante quando a gente fala o que a gente sentiu, porque eu sinto posso ter sentido de um jeito, com porque é certeza, e meu irmão de outro, percepção, né, gente? né? Como Não é cada porque um sente a aqueles pessoa. mesmos pais, tá? Sim, Porque eu escuto direto isso. Mas por que eu sou assim, se fulano, se meu irmão é diferente e minha irmã é diferente? Porque você sentiu seus pais diferente do seu irmão. Esse é um ponto você importante. E você percebeu só de vai saber se impressões. você entrar num processo de compreensão do sentir. Como eu sentia o meu pai e minha mãe quando era criança, é diferente de como meu irmão, minha irmã sentia meu pai e minha mãe ali de quando era criança, Nossa, né? muito bom. E aí a maneira que a gente lida com a vida nos nossos relacionamentos tem a ver com isso. E Muito aí, bom, né? muito. Daí ela vai falar sobre a conexão, que como a gente evita a emoção para não sofrer, para não se apegar às coisas, né? Na evitação do Das apego, emoções. É. né? Aí o que que acontece? A gente acaba não se relacionando, não se Não conectando se com o outro, conecta de verdade, porque é né? Vive por meio das relações mais emoções, né? superficiais, né? Porque a gente É, se conecta com o outro por meio dessas emoções, desses sim, sentimentos. sim. Então, na fuga de não sentir, de não
permitir que as emoções aconteçam, Venham, apesar de que é uma briga à toa, né? Porque vai vir. vai vir uma emoção, a gente acaba não se conectando com as pessoas. Ah, eu não quero sofrer, então não me conecto. Ah, eu não quero me Vivo no, decepcionar, então não me eu vivo no conecto. superficial das Ah, eu relações, tá, não quero gente? tomar um fora, não me conecto. Então, você fica tentando fugir da tristeza, Isso. é, de se apaixonar e depois quebrar a cara, né? Aí ela vem falar que se a gente quer uma conexão duradoura, ter ligações significativas com as pessoas, a gente precisa se olhar, né? Ter Sim. autoconsciência, entender o que Autoconsciência. machuca, o que não machuca, o É, que realmente importa pra gente, né? A questão da receptividade receptividade. afetiva, que Que é é. você estar ali, né? Você se permitir estar ali. E não só para as Receptiva como coisas boas, sentir né? Porque exatamente para tudo, quando o né? bicho pega, Você está do meu você lado cai numa coisa fora. ruim, você vai me dar um colo quando eu preciso, falar de como você se sente quando acontecem algumas coisas, em vez de fazer de conta que você não está sentindo aquilo. E que é o que acontece muito. Muitos casais estão juntos, mas não falam nem sobre o sentir. E essa receptividade afetiva é falar sobre como você se sente, sim, ter essa abertura dentro do relacionamento, seja com amigo, seja namorado, seja o que for, né? Mas falar de como você sente isso. Isso vai abrindo um espaço tão maravilhoso dentro do relacionamento, gente, Com de vulnerabilidade, certeza. sim, e de muito aprendizado, né? Eu queria ler esse livro aqui, ó. Abrace-me Qual? apertado. Ah, eu vi. Abraço-me apertado. Exatamente. Que ele fala, né, que é uma professora que fala sobre casal, terapia de casal. Uhum. Quando não nos reconectamos, continuamos a nos sentir isolados e distantes. E é exatamente isso. E essa reconexão é naqueles momentos íntimos mesmo dos dois, onde você pode mostrar sua vulnerabilidade. Não existe outra forma, gente, sabe? De verdadeira conexão. E a gente percebe aquele que está com a gente quando a gente passa pelos perrengues de dor emocional. Às vezes, quando acontece alguma coisa muito séria, por exemplo, com um filho, alguma coisa, você vê se aquele parceiro está com você, né? E se você também está com ele. E o quanto isso se fortalece na relação, né, Dani? Nessas horas. Sim. Acho muito legal esse negócio, porque, tipo, tá lá, né? Tá a maior briga, estão se afastando, né? E aí acho que esse livro ele vem mostrar, vem Vai te falar, né? Falar assim, chacoalhando. tá, peraí, vamos, me abraça aqui, né? Abraça aqui. Vem, me abraça Só me dá um apertado, colo vem agora, estou comigo. precisando disso, É, né? E a gente vê muita gente que não sabe lidar com a própria vulnerabilidade, não se permite ser vulnerável. Esse é o ponto, né? E é assim, gente, e é muito interessante, porque às vezes você está ali casado há muito tempo, mas você não se permite ser vulnerável. E aí, isso uma hora se desfaz, né? Como é importante isso. ela Queixas vem falar das queixas respeitosas. respeitosas, que é você saber também reclamar, né? Sim, Que é você também é saber saber dizer para o reclamar, outro saber falar o que não tá que bom, você né? precisa, Mas né? com Das suas respeito. necessidades. Até porque todo relacionamento tem Não é conflito, isso livre faz de parte. conflito, né? Exato. Isso é. Então, É. já que a E as gente vai ter reparações, né? conflitos e tal, então por que não ser respeitoso isso? Exato. Né? Aí tem as reparações, que aí a prioridade dessa reconexão, né? Como a gente olhar para tudo isso, como vamos sentir tudo isso, como vamos tratar tudo isso com aceitação, com compaixão, com amor, com gratidão, né? E compartilhar, quando ela fala aqui também de compartilhar propósitos e valores, é sobre isso também, né? Porque às vezes os seus propósitos e o do outro mudam. É, eu Só ia que você vai falar saber se isso. vocês conversarem, Eu ia falar isso, eu ia falar né? assim, quando você falou que nem tudo é para sempre, né? Que às vezes as Uhum. pessoas precisam se separar mesmo, elas precisam ir Sim. para Que caminhos às vezes os diferentes. propósitos É mudaram. porque, então, eu fiquei pensando bastante nisso, porque a gente vê que quando você casa, que nem a gente casou
eu casei com 24 anos, né? Pra época, ok. Há 20 e poucos anos atrás, né, não era nem cedo nem tarde, era né, a gente tá formadas, Sim. né, e tal. Mas na época que a gente casou, a gente tinha ideais, tinha valores, tinha. Então eu fico pensando assim, né, que muitas pessoas elas vão ao longo do casamento entendendo que estão pegando caminhos diferentes. Por quê? Porque as pessoas elas não Conversam. amadurecem, elas não evoluem, elas não se desenvolvem da mesma forma. Por mais que elas vivenciem coisas muito semelhantes, estejam juntas nessa relação de Sim. forma boa, agradável, né? Mas como cada um tem uma velocidade para cumprir né, os seus desejos, para correr atrás das suas coisas, para viver a vida, pode sim chegar num momento que você entenda que não está mais batendo São as diferentes. coisas, né? E tá Que diferente. tá diferente, que É. você está num estágio completamente diferente do outro e que as ideias não batem mais, que vocês não gostam de fazer as mesmas coisas, não tem curiosidade para as mesmas coisas. E isso é com todas as relações, né? É, Com todas as relações. Tem gente exatamente. que fala assim, nossa, mas eu fui amiga dessa pessoa a minha vida inteira, por que que a gente não Mas está se contou. dando bem agora? Porque vocês estão trilhando caminhos e ideias diferentes. Os valores, né, os propósitos, eles mudam. E quando É. eles mudam, né, quando a gente passa a valorizar outra coisa, talvez realmente fique difícil de ter uma De relação com aquela continuar pessoa. ali daquele jeito, E, porque mudou. e eu sinto muito isso, assim, no sentido não do meu relacionamento, mas assim, principalmente de amigos, porque eu tenho assim, o que eu valorizava de verdade, as minhas discussões lá na faculdade, as minhas ideias de mundo, né, de moral ou de Uhum. qualquer tipo de coisa que relacione os valores, não são as mesmas Não são os agora, mesmos mais. né? Eu O meu tenho também, Dani. visões É, políticas diferentes, eu tenho várias coisas sim. que eu Que olho lá atrás e mudaram. falava assim, aquela Dani lá de trás nunca ia pensar o que ela pensa hoje sobre as coisas. Sim. Claro que a nossa essência, né, que está relacionada à questão da base do caráter e tudo mais, Não a é gente sobre sabe isso. que isso, eu acho que pessoas que tendem a ser boas, elas por mais que elas façam coisas ruins, ainda assim elas vão ter Elas não têm empatia, empatia. elas vão, né, manter isso por mais tempo, a não ser que a vida tenha sido muito cruel com elas e o lado ruim tenha se É. aflorado com muita intensidade, né? Mas os valores vão mudando, você vai dando prioridade para coisas que você não dava, Muda, né? refletindo sobre assuntos que você não refletia, mas eu sinto isso em mim, mas eu não vejo isso em todas as pessoas. Eu sinto que muitas pessoas mudaram, mas eu vejo muitas pessoas resistentes a essa mudança. Tipo, eu não posso Sim. mudar de opinião. Eu não posso aceitar isso porque eu aprendi quando eu Aprendi era que era daquele criança, jeito, né? entendeu? Então, e aí essas pessoas elas vão ficando naquele mundo, naquela nostalgia, naquelas, né, naquilo, ai, quando não sei o quê, quando não sei o que lá, e você vai indo embora, e aí não funciona mais, você não consegue mais se relacionar com aquelas pessoas, você não Então, consegue, é muito né? importante a gente ter esse Tipo, olhar. eu fico pensando assim, é as piadas que não cabem mais, né? Sim, As pessoas estão coisas que, contando as mesmas coisas piadas, que estão simplesmente não batendo fazem mais palma para as sentido mesmas mesmo. histórias, e você fala, gente, eu não consigo Não faz mais. mais sentido agora, Eu já né? ri, né? Igual quando a É, gente faz. Quem não fez bullying na infância, né? Quem que não pôs apelido num amigo? E aí você cresce e fala, ai, que hoje vergonha, né? fala, Por que que eu cara, hoje eu não fiz faria isso? isso nunca, Só que, exato. né, hoje as crianças, muitas crianças têm comportamento mais adulto do que, do que É. de adulto, né? Tem criança que hoje reflete muito mais, pensa muito mais nesse tipo de coisa do que um adulto que tá aí, continua Hoje se fazendo bullying fala até hoje. muito mais do que se falava antes também, né, Dani? Eu
muitas vezes a gente fala, ô Senhor, né? A quinta série saiu da pessoa, mas a pessoa não saiu da Não quinta saiu da série. quinta Eu série. não sei por que a expressão quinta série, né? O que será que Porque é na muita criança ainda, né? Muito é porque na crianção quinta ainda. série a gente muda de fase na Muda de escola. fase de Ai, não quinta para sei, sexta. é muito engraçada a expressão, mas é isso, né? Às vezes a gente fala, É, putz, né? A quinta série foi embora, não mas a pessoa mudou, tá na quinta série não ainda. cresceu, né? E aí o outro capítulo é quando O buscar último, ajuda, né? Que daí é verdade, é o último, né? é Bem o último. pequenininho. Que daí ela É. dá as últimas dicas sobre você entender Se é quando a você hora ou não de realmente você buscar precisa, ajuda. né? E onde você pode buscar essa ajuda. E aí ela fala, é quando Nossa, você, é qualquer momento, na verdade, né? É é. qualquer momento em que você sinta preocupação com a sua saúde mental. Eu achei bem Qualquer legal porque ela momento, termina o gente. livro do jeito que ela começou, né? Contando como que foi que ela, no começo ela fala, né, como que foi que ela teve a ideia de escrever o livro e ela Sim, termina falando da mesma coisa que é, né, sobre como as pessoas se posicionam diante dos vídeos, dos comentários que sim. ela faz na internet, né? Então, e aí ela fala, né? E ainda as pessoas perguntam por que que se tem que falar sobre saúde mental, Ai, né? Ai, gente, mas agora eu abro o Instagram e tem muita gente falando tem sobre muita isso. gente falando. Não importa. Você vai se Continue falando. conectar com aquela pessoa que você, né, sente Você se mais à vontade. sentir que tem mais a ver com você, que a linguagem tem a ver com você. Mas a ideia é exatamente a melhor hora de buscar apoio é quando você sente preocupação por alguma coisa que não está adequada na tua vida hoje. Essa é a verdade, né? Se você não sabe muito bem de que ajuda precisa, busca. Pergunta para as pessoas que você conhece que trabalham na área. Fala o que você acha que eu posso, que área que eu posso procurar, que tipo de terapia você acredita que pode fazer bem para mim, tá? Porque isso é muito importante. São muitas terapias também, são muitos profissionais da área da saúde. Então, vai de alguém, se você sente que você precisa, porque está preocupado com alguma coisa, tá, você não está se sentindo, né, que está fluindo legal, que você não está bem, então conversa com alguém da sua confiança, vai atrás, fala, olha, eu estou sentindo isso, isso, o que você acha que é o caminho? Por onde eu vou? Né? Eu falo assim, dá um rumo, né? É ser legal quando a gente tem alguém que pode E, nos ajudar a um rumo. e uma coisa que é importante é você dar tempo para o que você está fazendo. Porque eu vejo que as pessoas, quando elas entendem que elas precisam de ajuda, elas querem fazer ir para tudo quanto é lugar. Um monte de coisa, aí não Elas adianta. querem fazer tudo que É, aparece, tudo que aparece. Então, começa a usar as técnicas de atenção plena, e vai para yoga, e vai para não sei aonde, e a aí tal da motivação que daqui a pouco apaga. toma floral, e aí. Cara, você não Calma. vai saber o que realmente te Funcionou. ajuda, É, né? Então, exatamente. olha para tudo isso, vê o que que faz sentido você fazer agora, né? O que você acha que pode te ajudar agora. Inicia esse processo, sente o processo, dá tempo para o processo, porque o que, que eu percebo muito, muito? A terapia, e aí eu não tô. Olha que eu faço TCC, que é uma terapia que costuma ter uma coisa mais breve, um resultado mais rápido, porque a gente utiliza de técnicas mais Técnicas, diretivas, exercícios, né? sim, Então, às vezes a pessoa ela sente o processo caminhar mais rápido que outras. sim. Então, eu estou falando de um lugar diferente de outras teorias ou de outras técnicas, mas o que que eu sinto? Mesmo sendo cognitivo comportamental, mesmo sendo uma terapia mais rápida de você sentir do que outras terapias, que também é muito relativo isso, Sim, ela ainda é mais demorada do que você ir lá e aplicar uma medicação, do que você sim. tomar um remédio, com certeza, né? Porém, a longo prazo, ela pode ser mais efetiva Porque do que você vai ter uma tomar. permanência, Na né? verdade, não. O tomar medicação, apesar de ser um tratamento, ele não é suficiente para você entender
os gatilhos, entender o que que aconteceu com você, entender Isso. o porquê que você precisou de ajuda, né? A Vai se gente já falou aqui várias repetir, né? vezes que nós não somos nada contra tratamento médico. Não, Pelo não, contrário, não. Quando é pelo contrário, eu necessário, tomo eu também. medicação atualmente, porque, né, eu tive Precisou. algumas compulsões, Sim, algumas crises de ansiedade e precisei entrar com a sim. medicação, mas nada contra, nada contra. Também Mas não. é um trabalho multiprofissional, né? É um Sim, trabalho não é só que não é medicamentoso, só né? medicamentoso, muitas vezes não é só terapêutico, muitas Exatamente. vezes não é só um tipo de terapia que vai trazer o resultado, mas que tem que sentir essa terapia, tem que permitir que essa Sim. terapia faça. E, gente, eu sei que nós estamos numa era da urgência, né? Que os vídeos não podem durar 15 segundos, que a maioria das pessoas não conseguem assistir uma live inteira, Inteira. né? Quem Gente, tá vocês não aqui até te sabem. agradece, né? Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já escutei, porque eu ainda faço live. Sim. Muita gente fala, mas por que você ainda faz live, né? As pessoas assistem. Eu falei, assiste. Muita gente assiste. A gente tem comentários, né? As Sim. pessoas mandam coisas Feedbacks. pra gente. E também não é só pelas pessoas, a gente não Pra faz gente, isso só porque alguém vai assistir pura e simplesmente. Eu e a Greta estamos a estudando gente tá aqui, estamos lendo dividindo o nosso sempre, gente. conhecimento, né, uma com a É outra. muito Então bom tem isso. outras, né, outras questões aí. Mas por que que as pessoas falam isso? Porque nós estamos num Sociedade, um momento mundo em que as muito. pessoas vivem na ansiedade. Gente, eu sou prolixa, eu vou gravar um áudio, eu não consigo gravar um áudio em 5 segundos, né? E várias pessoas para quem eu mando áudio falam, lá vem o podcast, lá vem o episódio, lá vem. Porque, olha, tem 3 minutos de áudio, tem 1 minuto de áudio. Cara, mete um dois aí, acelera minha voz, não tem paciência, O porque não ideal tem era que paciência, você tivesse né? As paciência, né? Não que pessoas, acelerasse, gente, mas eu tô o tempo inteiro na sala de aula, sabe? Tentando fazer com que o aluno. sim. Ai, professora, mas sério que nós vamos assistir esse vídeo? Vamos assistir esse vídeo. Trabalhe a tua paciência. É. Trabalhe a tua paciência, né? Tá parecendo, sempre tá morrendo de véspera. Desacelera, gente, que o Eu tempo sou uma ele é educadora, eu igual. não vou contribuir com esse tipo de coisa. Eu Claro que eu mudei também. minha forma de agir, que eu estou tentando acompanhar essa evolução. Mas o que eu acho que está atrapalhando, eu não vou Sim. colaborar. Eu não Então, vou jamais fazer isso, uma exatamente. coisa que eu acho muito importante da busca de ajuda é sim você encontrar um caminho que tem mais sentido para você nessa ajuda, né? Um terapeuta Que que tem tenha mais a ver com você, a um jeito linguagem, o de, né? jeito. Ou que usa de estratégias e técnicas que faz mais Da sentido sua para você, confiança. né? Que alguém indicou, e tal, Sim. ou que você encontrou, né? Que tá tudo bem também se você começar e sentir que aquela pessoa não tá, E que não é legal, tá tudo mudar, tá bem. tudo Mas certo. dê um Mas tem o tempo tempo, tem a para paciência, isso, né? né? Tenha paciência, desenvolva, gente, a Fica paciência, um porque pouco, fica só um vai tempo com aquela pessoa para sobreviver ver se nesse vai dar tudo mundo. certo. É. Então, E é por isso que eu finalizo dizendo: concordo com a regra de tirar o celular da eu escola. continuo concordando. Concordo muito. Meu filho, caçula, já não acessava o celular porque já existia a regra na escola que durante a aula ninguém Ah, acessava o gente, melhor celular. Tinha coisa. caixinha, tudo, mas agora nem na hora do intervalo. É radical? Sim, É radical. Tem um monte de mãe surtando porque quer falar 24 horas com o filho? Tem. precisa. Mas vai aprender a lidar com isso. Olha que Por maravilhoso. favor, gente, Temos que amém. aprender Nossa, a eu só ter tô vendo coisas boas paciência. disso. Eu só tô vendo Temos que coisas boas desenvolver a disso. paciência. E Terminamos mais terapia é um um. processo de ter É paciência. isso. Muito Muito
bem! Livro finalizado. Quem Finalizado. quiser Ó, assistir as aqui outras estão lives todos os que estão a gente fez, ó. disponíveis. Aí vamos mostrar o livro novo? Vamos? Livro novo, gente. Quem quiser comprar e Este. fazer a live com a gente, A Liberdade é uma Escolha. Esse é o De Edith próximo. Eva Eger, eu acho que fala, né? Ela é a autora do livro Bailarina de Auschwitz e Ela tem tem uma uma pegada história existencialista, né, linda, nesse né? livro. Eu vi É, e ela tem uma que história maravilhosa, né? Ela tem uma história é incrível que a uma gente vai pegada contar para vocês. existencialista, né? Então, é um É, pouco, eu acredito que vai ser um pouco diferente desse livro que a gente, porque cada que é livro mais que a a gente pega, TCC. olha, o livro do talvez você deva conversar com alguém tinha Da uma Laura. pegada mais psicanalítica, né? Ela tinha várias Isso, questões psicanalíticas. isso. Esse livro que nós acabamos agora, uma Bem pegada mais TCC. cognitiva comportamental. E Esse aqui é mais esse existencial. existencial humanista. Eu ainda não entendi qual abordagem vai ser mais apegada, mas eu senti bem É bem, pelo contexto do ela livro. tem uma vida, a autora tem uma vida muito bacana, mas a gente vai contar para vocês depois, Isso. porque a gente fica tudo salvo lá no YouTube, todas as lives, e esse aqui, ó, é o Vamos próximo. ver se a gente começa na próxima semana, mas a Bora? gente comunica aqui. Então, um beijo no queijo, amiga. Beijo. Boa semana. Até Para para quem ficou nós. conosco, foi um Tchau, gente. prazer, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.